Eu pergunto, você acha que tem importância para nós hoje aprender o nome? Olha o tamanho da pedra que Satanás colocou exatamente na questão do nome de Ialro, ou de Yahushua-Merushai, ou de Yahu-Rai, quer dizer, Yahu salva, Yahu é vida, tá? Olha o tamanho da pedra que ele colocou. As pessoas não têm a mínima ideia, até do que eu estou falando aqui. Vai se tornar alheio na presença deles essas palavras. Por quê? Porque eles não têm a mínima noção do que estamos falando. O nome ele tirou. Isso é uma pedra muito grande que ele botou em cima. Ele tirou o nome verdadeiro de Ialro e colocou o nome de blasfêmia. Botou Deus. Tirou o nome do verbo Yahushua-Merushai e colocou Jesus Cristo. Tirou o nome do Ruha-Ulhin de Ialro e colocou Espírito Santo. Que pedra, né? Ainda colocou textos audaciosos dizendo que se tu pecar contra o pai ou contra o filho, tu poderá obter ainda o perdão. Mas se tu pecar contra o Espírito Santo, tu não será perdoado. E aí, como é que fica a situação? As pessoas não têm a mínima ideia. As pessoas se tremem quando falam no tal do Espírito Santo. Eu chamo tal porque eu tenho liberdade para chamar. Tá? Tal do Espírito Santo, que é de demônio. Espírito é de Satanás, gente. Santo vem de Satanás. Espírito de demônio. Isso é aceito pelos 3 sistemas religiosos. Apocalipse 16, versículo 13, fala da boca. Vi sair da boca do dragão, quer dizer, ali é espiritismo. Vi sair da boca da besta, catolicismo. Vi sair da boca do falso profeta, o protestantismo, o grupo dos 12 que apostataram, né? Aí ele diz 3 espíritos imundos, tá? 3 espíritos imundos com semelhança de rã. Tudo isso tem explicação. Mas veja que eu quero aqui mostrar para você o tamanho das pedras que Satanás vem colocando no nosso caminho. E que se você não buscar, se você não mortificar a sua carne, pode ter certeza que você não vai alcançar as promessas de Yahushua-Merushai. As pedras estão em nossos caminhos. As pedras estão crescendo, do jeito que diz o Terrelim. Para que tu não tropece em alguma pedra, eu pergunto, será que o número dos que estão tropeçando nessas pedras é pouco? Olha, gente, de toda a população do mundo, só 144 mil nesse último período chamado o período da nova aliança, da morte de Yahushua-Merushai até a sua vinda, só 144 mil terão o privilégio de ser exatamente libertos dessas pedras. E agora eu quero dizer para você, como assim? Você vai dizer, como assim? É porque você viu o que disse a palavra Apocalipse capítulo 12? Nós relatamos sobre a queda de Satã. Foi enviado aqui para a terra. Lá no Shoal-Mayal, a morada de Ialro, houve regozijo. Todavia, o relato deixa bem claro, e ai da terra e do mar, quer dizer, planeta Terra, mar e profeciai do povo da terra, porque Satã desceu até eles cheio de cólera. Olha aí, não é brincadeira não. Você pode contemplar a fisionomia de uma pessoa olhando para você sorrindo e todavia está cheio de maldade dentro dela contra você. E você às vezes está pensando inocentemente que essa pessoa está sorrindo para ti porque ela está te admirando em algum aspecto, quando na realidade o sorriso não passa de uma cólera vingativa.
pois é isso que Satanás faz com cada ser humano aqui. E quando você vê pessoas com esse caráter, lembre-se, olha, o comentário estava correto. Você vai encontrar muitas pessoas na tua frente que vão zombar de ti com aparência do bem. A pior coisa que tem, porque essas pessoas às vezes elas vão deixar transparecer algo que não está neles. Pelo contrário, está exatamente o maldito do joio, que essa é a arma de Satanás. Então, queridos, olha o tamanho das pedras que tem na nossa frente. E que nós precisamos acordar, porque não é fácil não. Sem o Ruha do Altíssimo na nossa vida, jamais veremos essas coisas. Tá? Eu conheço um irmão, eu já muito adverti a ele, toma cuidado com esse negócio de querer salvar os outros, porque a salvação, ela vem pelo ouvir, tá? Começa pelo ouvir. Se a pessoa tiver disposição para ouvir e para colocar em prática os ensinamentos que estão sendo ali dissipados para determinados fins, pode haver salvação sim. Mas se ela começar a olhar para você e desconfiar que você está realmente fazendo, digamos assim, simplesmente ele está se exaltando, hoje você tem que prestar muita atenção. Mas infelizmente, as pessoas que mais têm pregado desse evangelho são os exaltados. Exato. E as pessoas aceitam mais os exaltados do que os cautelosos, os que são cuidadosos com os ensinos. Tem tanta gente aí gritando que só uma raposa bêbada. Todavia esses trazem exatamente a aceitação de que são inspirados, que são de certa forma ungidos. Que pena, né? Porque o próprio Yahweh diz que ele não gosta de grito, tá? O Ruha do Altíssimo não aceita negócio de grito, até porque ensinar não precisa você gritar. O grito, ele traz exatamente um tipo de opressão. Se você, olha, uma vez o cara deu um grito perto de mim, eu me lembro, estava me lembrando esse dia, rapaz, eu não quero nem conversa com aquele cara, nunca mais eu falei com ele. É um cara que, lá de Altamira, no Pará, a igreja ficou me devendo lá 6 meses de salário, e eles estavam fazendo tudo, disse que para tirar aquele salário, para mim não, para me reduzir, porque eles não tinham condição de pagar. E aí eu fui para cima com tudo, e fui na casa do ancião para conversar com ele. Ele trabalhava lá no setor do Estado, um sujeito careca. Cheguei na casa dele, a esposa dele muito simpática, mandou eu sentar. E aí ele chegou, começamos a conversar. E aí ele começou a falar que eu poderia dispensar aquele salário que a igreja não tinha condição de pagar. E eu disse para ele, não, meu irmão, eu que não tenho condição de perder. Mas quando eu falei assim, ele me deu um grito. Aquele grito me deixou, de certa forma, me tirou do sério. Eu fiquei sem estabilidade. Na hora que eu dei por conta assim, eu me levantei, só acenei com a mão para a irmã, e para ele eu não disse nada. Eu saí caladinho e fui-me embora. Eu quero dizer para vocês que o Ruha do Altíssimo não aceita isso. E ele me fez entender ali naquele momento, sai daí. Sai, porque se tu for dar vazão para isso aí, questionar com esse cara, ele vai ganhar de ti, dizendo que tu foi para dentro da casa dele e humilhou ele. E afinal de contas, meio mundo de coisa passou na minha mente ali. E eu saí caladinho, saí na porta, calcei o meu sapato e fui embora. Nunca mais. Eu até vi ele algumas vezes assim, mas eu baixava a cabeça e me saía. Aí para lá, Satanás. Então, pedras, são pedras que vêm para o nosso caminho. Se não tivermos acordado, nós vamos tropeçar nelas. O que é o tropeçar?
é ser atingido pelas suas astúcias, tá? A pedra que está falando ali é o próprio Satanás. Então, gente, é preciso nós termos cuidado. E agora, no fim, nós vamos ter exatamente o desprazer de estar, de certa forma, na presença desse cidadão. Veja bem, eu vou colocar aqui exatamente o Tehillim 91, que tem promessas muito agradáveis. Mas, gente, essas promessas só vão alcançar aqueles que guardam os mandamentos de Yahweh. Esse Tehillim, ele se compara com a mesma súplica do Yahweh nosso, qual eles chamam de Pai Nosso, que é outra pedra, né? Tehillim número 1 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Veja bem que aqui está mostrando que aqueles que andam meditando na palavra, guardando seus mandamentos, isso aqui tudo é condicional, viu? Eles terão o privilégio de descansar na sombra de Yahweh. O versículo 2: direi de Yahweh, ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Yahweh em quem confio. Que coisa bonita, né? Gente, isso aqui tudo é condicional. O verso 3 diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha, isso aqui tudo tem explicação, gente. O passarinheiro, você sabe muito bem que é aquele que faz armadilha, arapuca, laços, mundé, que é outra coisa. Eu me lembro quando eu morava no interior, eu fazia mundé para pegar os animais, matar para comer. Então, são armadilhas. E ele diz aqui, ó, ele te livrará dos laços. Quem monta os laços? Satanás, né? E da peste perniciosa. Você sabe o que quer dizer essa questão perniciosa? Quantas pessoas estão hoje nos leitos, nos hospitais, perniciosamente sofrendo com doenças que não tem cura, como o câncer. A pessoa que pega um câncer, olha, gente, ali só a mão de Yahweh quando a pessoa está com câncer. Ainda que ele tenha muito dinheiro e que ele sane por algum tempo aquele câncer, os médicos apaziguam, mas não vai muito longe não. A palavra câncer é fim de estrada. Essa é uma peste perniciosa. Por quê? Porque essas pessoas ficam na posição de pena, né? Perniciosamente estão vivendo, dependendo da piedade. Eles chamam misericórdia, mas é da piedade dos outros. O 4 diz: ele te cobre com as suas penas, tá vendo? E debaixo de suas asas encontrarás refúgio. Ei, mas é gostoso isso, né? E a sua verdade é escudo e broquel. Você sabe o que é um escudo, né? O escudo é aquele que você bota na frente para proteger. O 5 diz: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Isso aqui tudo, gente, tem explicação. Os terrores da noite. Como é que eu posso ser livre desses terrores da noite? Exatamente. O Maranhãozão é cheio de terrores da noite. A Bahia também. Muitos lugares são pontos estratégicos de Satanás. Tu já pensou que a pessoa que anda de noite adentro, ele é tipo um zumbi. Está propícia a encarar todo tipo de demônio das trevas. Mas aqueles que estão guardados na proteção de Yahweh, olha, nada disso atinge a eles. A seta que voa de dia, né, que se propaga nas trevas. Olha, gente, dentro do sistema espírita, eu vi a minha mãe muitas vezes lançando seta. E essas setas, elas são malignas. E elas alcançam os seus objetivos. Tudo isso é Satanás que faz. Cada seta que é lançada é um demônio.
que é mandado para fazer determinado trabalho maldito sobre quem ele encontrar pela frente. E se a pessoa não tem a proteção, meu filho, se não tem as asas daquele que tudo pode, o escudo está ferrado. Nem da peste que se anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Gente, condicionalmente, aqui tudo é condicional. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, dos perversos, está vendo? Porquanto fizeste de Ialro o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tenda quer dizer o quê? Corpo. Nenhum mal vai chegar ao teu corpo, porque tu tem proteção. Porque aos seus querubins dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Oh, maravilha! Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Veja bem, eu acabei de falar de quantas pedras estão no nosso caminho. Aqui é o caminho invisível, é o caminho da capacidade de raciocínio. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Está vendo? Eu já expliquei o que é a serpente. Pois que tanto, olha aqui, agora o verso 14, presta bem atenção que isso aqui eu vou repetir. Pois que tanto me honrou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu Shuã, nome, no popular. O 15 diz, quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Concluindo no 16, com longura de Yaurimiul, quer dizer, de dia, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E Alto está dizendo aqui, lhe mostrarei por onde vem a minha salvação. Quem é a salvação? Yahushua Hol Mehushihai. Ele é a nossa salvação. Quero continuar dizendo que muito em breve estaremos na presença de Yahushua Hol Mehushihai, a nossa salvação. Serão convocados 144.000 que vão substituir o anjo caído chamado Hassatan, como diz lá o capítulo 12 de Canon Galut, Apocalipse, que ele foi expulso e lá não se acha mais o seu lugar. E Alro está tirando para ele exatamente 144.000 do último período de 2.333 tardes e manhãs. Esses 144.000 são privilegiados de irem até o Shualmayal, até a morada de Yalro, porque eles vão habitar dentro da cidade chamada Yahushua-Oleim, a cidade de ouro e cristal, aonde um dia morou exatamente Satanás e seus anjos, ainda quando querubem. Depois de cair, eles viraram anjos. Então Yahushua prometeu aos seus discípulos, no livro de Al-Hanan, se eu não me engano, ele diz que na casa do meu Abba há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou vos preparar lugar e virei para levá-los, que aonde eu esteja, vós estejais também. Olha, algum tempo atrás eu não tinha noção do que ele estava falando ali, mas a promessa é para os seus discípulos, e os seus discípulos, eles foram o início da administração da qual será o planeta Terra. Cada um de nós que hoje estamos sendo convidados e que aceitamos o propósito de Yahushua Hol Mehushihai,
seremos privilegiados de morar nas mansões de ouro e cristal que foram preparadas para ser a capital do novo mundo. Mas não esqueça que tem aquele que morou lá, que conhece muito bem, que sabe o privilégio que é morar naquela cidade. E ele não tirou a ideia de que ele vai voltar para lá. Então, esse último período agora, Yahushua guardou para tirar esse povo. Como ele diz, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Eu digo para vocês, é com dificuldade que muitos evangélicos podem até ouvir o que estou falando, mas jamais vão aceitar isso, porque eles sabem muito bem que não condiz com o caráter que eles estão vivendo dentro das igrejas. Viver dentro dessas igrejas é exatamente admitir um caráter de falsidade. Por isso, Yahushua deixou lá no livro de Canone Galote, Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados e participante dos seus muitos flagelos. Foi isso que ele disse, deixou para nós. Essa Babilônia, essa bagunça de religião entre catolicismo, espiritismo e protestantismo luterano, porque eles derrubaram o grupo dos 12, tá? Os 7 períodos de Yahushua, Isaías 4, 7 mulheres, e Yahushua não fez igreja, ele fez mulheres, a noiva do Cordeiro. Então, queridos, ele está voltando. E quando ele voltar, os 144 mil sentarão no banco dos réus. Eu quero dizer para vocês que nenhuma pessoa que não adquiriu o caráter do remanescente, ele não vai ser chamado para o banco dos réus. Então é necessário que agora haja uma luta para que guardemos os seus mandamentos, porque essa é a prova. Se tu me honra, guarda os meus mandamentos. E é exatamente isso que a maioria das religiões, tá, com exceção de um sistema só, que diz que guarda mandamento, que é Adventista do Sétimo Dia, e as demais filhas que têm o mesmo costume, diz que guarda o mandamento, quando na realidade é só uma piada. Sábado nunca foi mandamento, tá? Sábado não é o nome do Shebi Ulial. Sábado não tem o nome de Ialro dentro dela. Sábado é um astro chamado Saturno. Sábado não tem nada a ver com o mandamento. Assim também como não é o sétimo Yaurimiuri, tá? Tudo foi trocado. É uma pedra bem grande no caminho de cada um de nós. Mas Yahweh nos prometeu que ele não vai deixar nós tropeçarmos nessas pedras. Por isso o remanescente tem que ter um caráter para poder se apresentar a Yahushua. Aí muitos questionam, não, mas nós vamos ser salvos, porque está escrito lá que depois dessas coisas se viu uma grande multidão inumerável. Sim, Apocalipse 7,9 está escrito. Mas saibam que essa grande multidão não se trata de nenhum povo nesse último período. Essa grande multidão trata-se do povo que vai ser salvo da primeira etapa de 2.333 tardes e manhãs e da segunda etapa, que concluiu-se na morte de Yahushua Homer Hushihai, tá? Essa é a grande multidão, tá no pó. E outra, eles não vão precisar tomar o Pessá, porque eles vêm da purificação do sangue do Cordeiro. Todo o seu trajeto foi na base da lei cerimonial. Mas o remanescente faz parte da nova aliança, que começou após o encerramento da lei cerimonial. Você sabe qual foi o último homem que vai ser salvo da lei cerimonial? Pois eu sei. Se você não sabe, eu sei porque ele me mostrou. Exatamente, o ladrão na cruz. Ladrão lá no madeiro. Ele é o último que Yahushua diz, de já te digo que estarás comigo no paraíso. Muitos confundem que ele foi para o Shomayel já, está lá. Não, ele não foi. Ali é um erro, é outra pedra que colocaram. E te digo já que estarás comigo no paraíso. Mas isso não quer dizer que ele vai estar lá no Shomayel, porque ele não faz parte dos 144 mil.
Ele é a última alma, exatamente, da lei cerimonial. E Yahushua prometeu para ele, mas esse povo da grande multidão, eles não vão para o Shual Mayal. E eu concluo que eles ficarão lá no Éden, tá? De onde os nossos pais saíram. Nós passaremos por lá, e de lá os 144 mil e o Cordeiro ascenderão ao Shual Mayal. Olha, é uma história muito bonita. Mas antes disso, haverá um grande sufoco ainda aqui, porque os 144 mil sentarão no banco do réu. Satanás vai se apresentar como um promotor na pessoa do Jesus Cristo, bonito que só, fedorenta enxofre que só também. Mas ele vai abrir o livro da morte e vai apresentar os pecados praticados pelos 144 mil. Vai chamar a atenção de Yahushua e dizer que Yahushua não pode, com retidão, fazer o que ele está tentando fazer, salvar esses 144 mil e condenar a ele e os anjos deles. Porque se eles pecaram, nós também pecamos. E ele vai abrir o livro e vai realmente apresentar o nosso pecado. Mas só tem um problema. O nosso Salvador, ele vai apresentar o motivo pelo qual Hassatan nunca mais achou-se lá o seu lugar. Ele vai dizer, olha, Hassatan, o negócio é o seguinte, você tem razão, eles pecaram. Porque é até impossível viver aqui nesse planeta com as condições que é cobrada do mandamento e o homem não pecar. Porque está escrito, se o teu olho te faz pecar, arranca. Olha, se você não conhece, eu quero te dizer. O mandamento fala de um pecado que só pode ser visto pelo próprio pecador e por Yahu. Está escrito. E você vai, mas que pecado é esse? É exatamente o pecado mental. É o pecado praticado pela mente. Yahushua disse, lá em Manial, capítulo 5, capítulo 19, ele fala do adultério. Aquele que olha para uma mulher com, digamos assim, com intuito, maligno ali, de praticar sexo, já adulterou com ela. E é ruim para o homem, sabe por quê? Porque o homem se inspira para o sexo só no olhar. A mulher no toque, mas o homem é no olhar. E o que acontece hoje, nos dias atuais, é mulheres se insinuando. O que é que ele diz? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Não é literal aquilo ali. Ele está falando, abreviando a coisa. Olha, se o teu olho está te levando, chamando a atenção, aquela mulher está se insinuando, mostrando as partes para ti, ela está sendo usada por Satanás, é uma pedra também. Desvia o olhar, não precisa tu estar ali incentivando o desejo, porque o homem é assim, só de olhar o homem já está preparado. E ali ele diz, arranca o olho, quer dizer, desvia o olhar, é isso que ele está falando. É impossível o homem se livrar desse pecado, é o pecado mental. Ele disse lá no livro de Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, Yahu julgará. Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele torna a repetir. Bem-aventurado o leito puro e sem mácula, porque Yahu julgará os impuros e adúlteros. Ali também tem uma explicação. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqueles que vão dormir no seu leito, o leito é a cama com a sua esposa, e lá eles passam a estar tendo relação, mas aí a mulher às vezes leva o pensamento para aquele homem que ela teve relação anteriormente e ela gostava de fazer sexo com ele. E naquele momento ali ela leva os prazeres para aquele homem, usando exatamente a fisionomia do outro. É pecado, gente, isso é adultério. É vice-versa. Yahushua diz que é bem-aventurado o leito onde o casal conjuga sem essa impureza mental. Esse é um pecado que Satanás não pode anotar, mas Yahu conhece. E o ser humano precisa ter a humildade de pisar nesses prazeres da carne, mostrar para Yahu que ele se arrependeu daquilo ali. Ele está batalhando, que ele está fazendo o que disse o discípulo Shaul. Combati o bom combate. Shaul foi um que sofreu debaixo desse conceito, viu? Olha, Satanás vai realmente
reclamar para Yahweh que ele não pode, de certa forma, salvar a nós e condenar ele à morte. Quer dizer, ele já está julgado, mas ele ainda vai partir para cima com esse propósito. É aqui que vem o Tehillim 91, do verso 14 em diante, que Yahushua faz a nossa defesa. Ele vai dizer para ele: olha, Satanás, foi te dado 4.666 anos para um possível arrependimento teu. Todo o universo te assistiu esperando o momento em que tu voltasse atrás na tua decisão de ferir os mandamentos de Yahweh. Pensou? Tu atacou diretamente por 4.000. Aliás, hoje está se concluindo os 7.000 anos que tu ataca a lei de Yahweh. Tu nunca se arrependeu, tu nunca voltou atrás, tu nunca pediu perdão. Olha, gente, isso aqui é a nossa defesa. Aí Yahweh vai dizer para ele, Yahushua vai dizer para ele: tu sabe por que eles vão ser salvos? Aí entra aqui o verso 14 do Tehillim 91. Pois que tanto me honrou, é isso que ele está dizendo, vai dizer para ele aqui: eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. É diferente de você. Você tirou o meu nome para que eles não conhecessem. Se você for lá no livro de Yahshua, Isaías 52, e Yahushua disse: agora que faço eu aqui? 5 e 6. Agora o que faço eu aqui, se o meu povo é levado sem preço, se o meu nome é blasfemado incessantemente todo Yaurmiul, quer dizer, todo dia. Ao versículo 6 ele diz: os meus conhecem o meu Shuam, quer dizer, o meu nome. Tá? Olha aqui, de certa forma, sendo esclarecido. Eles conhecem o meu nome, eles me invocaram. Tá? Ao 15 ele diz: quando eles me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Tem angústia maior do que nesse momento em que todos nós estamos sendo acusados e provado que realmente nós pecamos e que o salário do pecado é a morte, porque assim está escrito, e assim Satanás vai cobrar. Ali estaremos certos que estaremos perdidos, sentados no banco do réu. Mas Yahushua entra com a nossa defesa. Satanás, tu nunca pediu perdão, tu nunca te humilhou, continua atacando a lei de Yahweh até agora, porque está condenando a semelhança de Yahweh. E ele diz assim: com longura de Yaurmiul, quer dizer, de dia, fartá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação. Yahushua Homer Hushihai. Olha, isso aqui é fato, e contra fatos não tem argumento. É claro que ainda passaremos essa angústia. É a última angústia que nós vamos passar. Mas eu quero dizer para vocês, que pena, porque esse testemunho só um povo vai poder saber. É os 144 mil, mas Satanás já está julgado, porque Yahushua disse. Mas onde está exatamente o resto da população do mundo nesse momento? Olha, segundo está lá no Apocalipse capítulo 12, se eu não me engano, ele diz que quando Yahushua vier, o profeta Yairmiyahu diz que o sol não dará mais sua luz, as estrelas cairão do firmamento, o mundo está em trevas. Quem vai iluminar o mundo por pouco tempo é o resplendor de Yahushua Homer Hushihai. Nesse momento que os ímpios, quer dizer, o mundo, com exceção dos 144 mil e da grande multidão que vai ressurgir na primeira ressurreição, eles vão correr, entrar no buraco, nas cavernas e dizer: cai por sobre nós, porque não podemos estar na presença do que está sentado sobre o trono. Serão mortos pelo resplendor de Yahushua Homer Hushihai, porque não conjuga pecado e a honra de Yahweh, o resplendor dele. Por isso que o homem foi tirado lá do Éden. Queridos, eu vou ficando por aqui, certo de que naquele Yaurmiul nenhum pecador vai correr na presença de Yahweh querer se justificar. Depois de 1000 anos é que nós viremos e eles serão condenados